Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda. Olá, pessoal. Meu nome é Estela e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sentidologia Podcast. Como vocês sabem, nós estamos fazendo uma série sobre os dons ministeriais e esse dom que nós vamos tratar hoje é sobre o dom de mestre. Como vocês perceberam, nós não temos nenhum convidado. E nós duas nos identificamos com esse dom de mestre, então o episódio de hoje será por conta de nós duas. Sim. Estela, então, para a gente introduzir esse assunto, começar a destrinchar todo esse ministério, gostaria que você me contasse um pouco de como foi a sua experiência, como você começou a atuar nesse ministério, como você viu que era realmente o seu dom, o seu chamado. Então, Fê, eu sempre me identifiquei muito com esse dom. Assim, eu não sabia que eu me identificava com esse dom, mas eu sempre amei o ensino, sempre amei estudar, sempre amei ensinar, desde pequena. Eu nasci no dito berço evangélico, que muitos falam, então, quando eu nasci, minha mãe já era evangélica. E eu sempre acompanhei ela na igreja, sempre tive prazer de estar na igreja com ela. E bem novinha, com minha mãe fazendo seminário, eu ia e acompanhava ela. E eu, com 8 anos, já amava ir na aula de seminário com a minha mãe. E já gostava e tentava aprender alguma coisa com a aula dela. E a gente voltava sempre a pé, e a igreja era um pouco distante. A gente voltava conversando, ela conversava comigo com 8, 9 anos, como se eu já fosse grande e entendesse o que tinha acontecido naquela aula. E você entendia alguma coisa? Entendia do meu jeito, né? Não era tudo, tinha palavras novas, tinha coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu sempre, depois da aula dela, eu perguntava a ela as coisas, eu tirava as dúvidas com ela, como se ela fosse minha professora. Palavras novas, eu lembro que eu aprendi muitas palavras novas e aprendi muito da Bíblia nesses seminários com ela, nesses cursos que ela sempre fez, sempre gostou de fazer. Na igreja que a gente ia, sempre tinha. E na escola bíblica dominical, né? A gente aprende o beabá mesmo da Bíblia na escola bíblica dominical. Então, nasci no berço evangélico e sempre tive contato com a Bíblia, sempre tive contato com os ensinos. Só que com 11 para 12 anos, eu parei e pensei, tá, sempre me ensinaram isso, eu sempre ouvi sobre isso. Mas é isso que eu acredito? Você passou a questionar, né? Isso, eu comecei assim, tá, eu não quero ser cristã porque minha mãe é cristã. Eu quero ser cristã porque eu decidi ser cristã. E então eu já tinha ouvido muito falar sobre a Bíblia, aprendido coisas que normalmente uma criança não aprenderia, mas eu comecei a questionar, será que é assim mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu quero seguir o cristianismo? Aí eu comecei a estudar, a pesquisar na internet, a pegar livros da minha mãe, a entender outras religiões para ver se eu não me identificava mais em outra religião. E pesquisando, e com a revelação do Espírito Santo, porque eu acredito que junto com o conhecimento vem também a revelação do Espírito Santo. Sim. E com a revelação do Espírito Santo eu entendi que era realmente aquilo, que eu estava no caminho certo e que eu queria continuar seguindo o cristianismo. Um livro que me ajudou muito, e eu indico se alguém quiser, né, comprar e ler, é O Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Eu gosto muito desse livro. Ele me ajudou muito a entender qual era o cristianismo que eu queria seguir, quem era o Cristo que eu queria, se era realmente aquela religião que eu queria, mas entender por mim própria, não por outras pessoas me ensinando ou por outras pessoas falando. Ter sua própria experiência. Ter minha própria experiência. Aí, com 12 anos, eu vi, não, é realmente isso que eu quero, vamos seguir na igreja, vamos meter bronca. E depois, no ensino médio, na faculdade, eu sempre tive muito contato com o ensino, eu sempre gostei muito de estudar, sempre conseguia me destacar, não só por ser inteligente. Eu sempre vi que eu sempre fui muito esforçada, desde criança. Quebrei o bracinho diversas vezes quando era criança e ia pra escola, eu não perdi um dia de aula mesmo com o braço quebrado. Podia estar passando mal, eu tinha que ir na escola. Era a famosa nerd. Eu era bem nerd. Amava estudar, sempre amei, até hoje gosto muito. E eu fui descobrindo que eu realmente tinha uma paixão grande pelo estudo em si. Pelo estudo da palavra e das escrituras, eu descobri com 12 anos e quando eu fui ficando velha, eu fui descobrindo que não era só esse estudo que eu gostava. Sim. E me identifiquei que a profissão que eu quero seguir mais na frente é ser professora de universidade e tudo, porque eu gosto de ensinar. Tem uma frase que eu gosto muito,
que fala, que é o Albert Einstein fala que uma mente, quando ela se expande para uma nova ideia, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. Então, quando eu consigo aprender uma coisa, eu fico maravilhada. Mas quando eu consigo ensinar essa coisa para alguém e eu vejo no olho daquela pessoa que ela realmente entendeu, que a mente dela expandiu, eu fico assim, nossa, que top. Trabalho cumprido, né? Eu quero fazer isso, eu quero abrir os olhos de outras pessoas. Eu quero ensinar outras pessoas sobre o que eu sei, sobre o que Deus me explica e sobre as coisas naturais. E que bom que quando você teve esse questionamento, que eu acho que em qualquer momento, novo, jovem ou adulto, a gente passa como cristão, isso te fez aproximar de Deus. E Sim. não se afastar, porque geralmente muitas pessoas questionam e aí se afastam um pouco. Porque não entendem, porque não obteve respostas, e isso fez com que você se aproximasse de Jesus. Sim, mas tudo foi um processo, né? Foram um ano que eu fiquei bem confusa, tive vários momentos com muita raiva de Jesus, sem entender quem era Deus, e de achar que eu estava no meio de uma mentira que foi contada desde que eu era criança. E aos poucos, por isso que eu falo, tem coisas que a gente aprende, não pela gente, é o próprio Espírito Santo que ensina a gente. Então, teve coisas que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e testificou ao meu coração que eu, com 11 anos, 12 anos, não iria aprender sozinha, eu não conseguiria ter esse entendimento. Então, assim, realmente o Espírito Santo, ele veio e me ensinou que eu estava realmente no caminho certo. Mas antes de entender o caminho certo, eu tentei entender outros caminhos, tentei desviar a rota, tentei fazer outras opções. Voltou, mas mudou de ideia. Mas eu descobri que não era isso. Então foi um ano nessa luta na minha cabeça de tentar entender o que eu queria, o que minha mãe queria e o que eu queria crer pro resto da vida. Então foi uma luta na minha cabeça até eu entender quem eu queria, o que eu queria, em que Cristo eu queria. Como eu interpretava a igreja, como eu interpretava Deus. Aí, daí pra frente, eu fui aprofundando no estudo das escrituras. Sempre gostei muito de estudar, então sempre estudei muito a Bíblia, além do que eu estudava, né, na escola e tudo, porque eu estudei numa escola cristã no meu ensino fundamental, então a gente estudava a Bíblia lá tinha ensino religioso, legal. Era bem legal. Então, além do que eu estudava lá, eu sempre gostei muito de estudar a parte. Então, assim, aí eu descobri que realmente eu gosto de estudar, realmente é isso que eu quero pra minha vida. E ensinar as pessoas, mostrar um caminho novo, seja um caminho novo e abrir os olhos para uma coisa espiritual, ou seja até mesmo para uma coisa natural. É uma coisa que é bem natural, é a palavra dom, né, que eu acredito. Dom é uma coisa que você nasce com isso, Deus colocou em você. Você não precisa correr atrás para fazer com que isso aconteça. Acontece não naturalmente. Penoso, você não precisa se esforçar tanto para executar aquela... Acontece naturalmente, isso mesmo. E como foi para você, Fê? Como que você descobriu? Então, eu acho que eu até disse num episódio passado que eu nem sempre fui cristã. Sim. Eu me converti, eu e os meus pais, né, nos convertemos quando eu tinha 12 anos de idade. Então, assim que eu me converti, já veio aquela chama de atuar em algum ministério, de fazer alguma coisa para Deus, de fazer alguma coisa para a igreja, porque eu sentia que estava faltando alguma coisa dentro de mim, sabe? Somente crer não era o suficiente para mim. Sim. Então, eu comecei a cantar no coral, que era, assim, o meu talento mais visível até o momento. Só que ainda assim eu me sentia incompleta. Então, um certo dia, isso depois de bastante tempo que eu já tinha me convertido, meus líderes falaram que precisavam de alguém para ajudar no ministério infantil, porque na minha antiga igreja também tinha EBD, assim como a sua. Então, tinha a classe das crianças, dos jovens, dos adolescentes e a classe dos adultos. E aí eles precisavam de uma professora. Então, a minha missão era simples: seguir o caderninho, que eles tinham uma revistinha com as lições, e manter as crianças comportadas. Eu acredito que eles queriam mais manter elas comportadas. Do que ensinar propriamente. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu acho que não por maldade, porque não tinha essa cultura, sabe? Sim, com certeza. É algo que tem sido implantado agora, né? Essa cultura de ministrar para as crianças. Sim, que as crianças são importantes, que elas precisam ser ensinadas, igual a Carol falou no episódio passado, foi no 4º, se não me engano. Isso, no 4º episódio. Ela falou sobre isso, que as crianças também importam. E aí eu comecei a enxergar isso quando eu estava dentro do Ministério Infantil. Eu tive uma nova ótica. Passando um tempo, eu fiquei um tempo trabalhando com as crianças, eles viram que eu tinha aptidão para isso. Porque além delas ficarem comportadas, elas ficavam interessadas em aprender. Interessadas aí toda aula, todo domingo, assim, elas chegavam: tia Fernanda, hoje vai ter aula de tal coisa, né? E elas faziam para casa, a lição que a gente deixava para elas fazerem com os pais. E aquilo deixava elas eufóricas. Então, eles viram, então elas sabem ensinar, sabe?
Então, eu comecei a lecionar no Ministério de Jovens e Adolescentes. Isso eu tinha 15 anos, 14 anos. Eu era bem novinha. Até que eu cheguei também a lecionar para os adultos. Então, assim, era nítido que eu tinha uma certa habilidade para isso. Mas agora, fora do âmbito ministerial, extra-igreja, eu sempre fui, assim como você, fui uma nerd. Eu reconheço isso e levo com orgulho esse título de nerd. Eu era uma criança muito quietinha, eu não tinha muitos amigos, então o que sobrava para mim na escola era estudar. Sim, comigo sabe? também. Assim, melhorou na adolescência. Na adolescência você perde um pouquinho da timidez, da vergonha. E aí eu era aquela pessoa que 10 minutos antes da prova ensinava os amigos a matéria toda, do bimestre todo. Não sei como é que eu consegui, confesso. Mas eu comecei a perceber que eles estavam tirando notas maiores que a minha. E, tipo, em vez de isso trazer tristeza pra mim, tipo, nossa, fulano nem estudou e foi melhor que eu, isso me trouxe felicidade. Porque eu entendia que o que eu tava fazendo tava edificando a vida de outras pessoas. Então, essa, pra mim, assim, é a chave, sabe, do mestre. Saber que você tá acrescentando na vida de alguém. E eu ficava muito feliz, eu me sentia recompensada, me sentia, assim, trabalho cumprido, sabe? E foi, assim, a chave que virou na minha cabeça. É claro que eu cheguei a atuar em outros ministérios também. Quando você faz parte de um corpo, querendo ou não, outras funções vão chegando para você. Só que ser mestre, para mim, assim, mudou minha vida. É algo bem natural, né? Com a gente que tem essa facilidade, esse dom mesmo, é algo que vai acontecendo naturalmente. Porque comigo foi, pelo que você relatou também. É uma coisa que a gente não precisa se esforçar para fazer. A gente não tem que, ai meu Deus, vou perder um sono, uma noite de sono para fazer alguma coisa. A gente fica feliz de ensinar. E é realmente isso que você fala. Eu lembro que quando eu estava indo para o meu ensino médio, do fundamental para o médio, eu comecei a dar aula de reforço, porque eu não tinha dinheiro para fazer curso pré-Cefet, então eu queria passar no curso técnico. Então, o que eu fazia? Dava aula de reforço para gente que era mais nova do que eu, para estudar as matérias. E quando eu fazia isso, e eu via os meninos chegando, 2, 3 anos mais novos que eu, chegando todo feliz, porque tinha ido bem na prova, porque tinha aprendido a matéria. Nossa, isso para mim era tão recompensador, mas era tão recompensador, eu ficava tão feliz. E você vê a diferença. Tinha um desses meninos que ele passava por muitas dificuldades, ele é adotado, e ele tinha muitos problemas dentro de si, e ele era o menino que mais ficava comigo quando eu dava aula de reforço. A gente tinha 2 a 3 horas de aula por dia. E não era só um reforço da matéria, sabe? Ele desabafava comigo, ele me pedia ajuda, ele chorava comigo quando acontecia alguma coisa. Então, assim, além de eu poder ensinar e ter gratidão de ver ele melhorando nas matérias que ele ia ruim, eu via que ele não melhorava, não só porque ele aprendeu a matéria, ele melhorava porque ele melhorou o interior dele. Né? Então, era muito recompensador. E além de professor, você era amiga dele. Eu acho que o professor tem esse papel também de apoio emocional, porque você se torna um exemplo para quem você está ensinando. Os meus melhores professores foram assim, todos viraram meus amigos, sou apaixonada com eles. Isso é muito importante. Então, para você, além de todas as coisas que a gente falou, de edificar a vida de alguém, de acrescentar na vida de outras pessoas, de fazer essas pessoas melhores, para você, qual que é a principal função e objetivo de um mestre? Então, para falar isso, eu queria ler o versículo, que é o versículo nessa nova série de episódios, que fala sobre os dons ministeriais. Está lá em Efésios 4, do 11 ao 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, aqui a gente vê nos primeiros versículos falando sobre quais que são os dons, e depois já tem falando qual que é o objetivo desses dons. Então, qual que é o objetivo? Tá no finzinho. Preparar os santos para a obra do ministério. Mas para que a gente vai preparar? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, para mim, essa é a função de todos os dons, não só de quem é mestre. A função é
para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, eu vou edificar o corpo de Cristo ensinando, sendo mestre. Como todas as outras, os outros dons têm um objetivo. Por exemplo, o apóstolo vai edificar o corpo de Cristo. Como que ele vai edificar o corpo de Cristo? Ele vai edificar expandindo o reino, criando novos projetos, fazendo novas coisas. Como que o profeta vai edificar o reino de Cristo? Transmitindo a mensagem de Deus para o povo. Como que o mestre vai edificar? O mestre vai edificar ensinando. Como que o evangelista vai edificar? O evangelista vai edificar ensinando e buscando as pessoas, pregando para as pessoas. Então, o evangelista, ele é o primeiro contato para fazer as coisas. Abre as portas. Ele abre as portas. Então, mas por que ele faz isso? Com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. E qual que faltou? O pastor. O pastor, ele cuida para quê? Para edificar o corpo de Cristo. Então, todos os dons têm um objetivo só: edificar o corpo de Cristo. É como um corpo normal. Eu tenho coração, eu tenho rim, eu tenho pulmão. Se eu levar um tiro no meu coração, eu vou morrer. Mas se eu levar um tiro no meu pulmão, eu também posso morrer. Eu também posso morrer se eu levar um tiro nos rins. Se eu não for tratada logo, eu posso morrer se eu levar um tiro no fígado. Então, todos os órgãos são importantes. Eu tenho a importância do meu coração, eu tenho a importância do pulmão. Se o pulmão parar de funcionar, eu vou morrer. Se os rins parar de funcionar, eu vou morrer também. Qualquer órgão dentro de mim que parar de funcionar, eu morro. Todos eles funcionam como? O coração funciona bombeando. O pulmão funciona expandindo e contraindo para entrar o ar. Os rins funcionam para purificar o sangue. Cada órgão tem uma função, ele faz uma coisa. Mas qual que é o objetivo dos órgãos? Te manter vivo. Então, todos eles vão funcionar para que você fique vivo, para que você se mantenha vivo. Então, da mesma forma é o corpo de Cristo. Cada dom vai funcionar de uma forma, cada dom vai fazer o que é designado de uma forma, cada um vai ter uma estratégia diferente. Mas todos eles têm um objetivo: edificar o corpo de Cristo. E que bom, porque quando edificamos o corpo de Cristo, nós somos edificados também. Sim, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, nós edificamos uns aos outros. Nós estamos nos edificando. Para que aí fala no final, para que todos alcancemos unidade na fé e do conhecimento do Filho de Deus, que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, todos nós vamos nos edificando até conseguir chegar ao ponto que a gente chegue à plenitude de Cristo. Que isso vai acontecer assim, só quando realmente Jesus voltar, porque temos muita coisa para aprender. Mas tudo tem o mesmo objetivo. Eu vejo que todos os dons, eles se movem de uma forma, mas para uma coisa só. Então, a gente não tem que pensar, qual dom é melhor, qual dom faz mais coisa, qual dom que é isso. Não, todos têm o seu objetivo. O que seria eu que vou ensinar, do mestre, se não tem ninguém para buscar, se não tem o evangelista? O que seria o pastor para cuidar, se não tem ninguém para buscar e ninguém para ensinar? Então, assim, todos eles precisam uns dos outros. Como no nosso corpo, todos os órgãos precisam uns dos outros. E é bom ter departamentos para a pessoa não ficar sobrecarregada. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Sim. Porque quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, você acaba fazendo mal feito. Sim, com então, certeza. é bom que as pessoas identifiquem, comecem a atuar naquela área, porque aí a gente vai trabalhar em unidade. Todas as engrenagens funcionando perfeitamente. Vai trabalhar em unidade vai estar trabalhando com unidade, mas como que é a palavra? Não todo mundo na mesma coisa. Em sessões, né? Mas no mesmo propósito. Não todo mundo fazendo a mesma coisa. Não é todo mundo só sendo pastor. Não é todo mundo só sendo mestre. Cada engrenagem mexendo de uma forma, com o mesmo objetivo, com a mesma visão. Que para mim, esse é o principal objetivo. Edificar o corpo de Cristo. Edificar, trazer a mensagem, fazer o que era a vontade de Cristo. Ele veio com o objetivo. E eu acredito que sim, a gente pode se mover em vários dons, a gente pode fazer várias coisas. Eu não sou evangelista, mas Deus pode me usar para buscar alguém e evangelizar a vida de alguém. Mas eu não preciso me julgar menor ou maior por causa do meu dom ou por causa do dom que eu não tenho e queria ter. Deus tem um objetivo para cada um. Sim, cada um tem sua função, nenhum é melhor do que o outro. Com certeza. E como que você acha, Fê, que o mestre atua nessa edificação da igreja, a edificação do corpo? Então, a palavra mestre que você leu em Efésios, ela vem do termo grego. Ela quer dizer didáscalo, que significa aquele que transmite o conhecimento.
Então, assim, a função do mestre é esse, é transmitir esse conhecimento. Então, para mim, eu enxergo o mestre como aquele que ama a palavra de Deus, sabe? E para a gente identificar como que o mestre vai edificar, a gente precisa entender o nosso papel como cristão, porque é o que somos acima de tudo. Sim. Então, a gente entende que, como cristãos, a gente edifica a igreja sendo parecidos com Cristo, resplandecendo a glória de Cristo. A gente entende que, como cristão, a gente edifica a igreja cumprindo o papel que ele nos chamou para cumprir, né? A grande comissão. E de fazer discípulos, cumprindo a obra de Deus, sabe? Sempre sendo pessoas retas, tendo um bom testemunho. Então, é assim que a gente edifica a igreja. Mas voltando para essa ótica de mestre, Jesus nos deixou uma ordem, faça, sabe? Tenha estudo bíblico, se aprimore, estude a palavra de Deus, tenha um contato mais próximo com a palavra de Deus, porque o nosso papel como mestre é fazer, sabe? Nós só podemos transmitir aquilo que nós temos, nós só podemos ensinar aquilo que nós conhecemos. Então, estude e ensine. É claro que, para ser um mestre, é importante deixar bem claro, nós não precisamos ter um diploma acadêmico, sabe? Eu não preciso ser formada em tal curso para ser mestre, para ensinar. Mas, a partir do momento que você executa uma função, você quer se aprimorar. Você quer aprender mais para ter mais fonte, uma base firmada para ensinar. Então, assim, cursos como a EFL, que é a Escola de Formação de Líderes, cursos como Ser Forte e vários outros cursos de teologia não são obrigatórios, mas auxiliam bastante aqueles que têm o ministério como mestre. Agora, você me perguntou qual que é a estratégia que a gente tem, né? Eu acho que, tipo assim, se você está numa igreja, você precisa estar no ministério de ensino. Então, se você tem essa abertura na sua congregação, aonde você está inserido, comece a atuar no Ministério de Ensino. Eu, Fernanda, comecei no Ministério de Criança. Então, assim, não tinha muito a ver, mas acabou me aprimorando. Foi um ponto de partida. Sim. Hoje eu sei que eu não tenho dom para Ministério de Criança. Hoje eu sei que eu sou melhor ensinando classes adultas. Mas, para mim, foi uma escola. Então, assim, não tenha preconceito, tenha a mente aberta, atue nos ministérios ensinando, não importa a idade, porque aí você vai se aprimorando. É como o Iago falou no episódio dele, né? Pratique. É importante a gente praticar, é importante a gente fazer. E é como você disse também, eu acho que assim, não é necessário a gente ter cursos, não é necessário a gente ter formação, mas é necessário a gente ter sede. Para a gente ser mestre, a gente tem que ter sede. A gente tem que curiosidade. Gostar de fazer, gostar de procurar. Então, assim, eu não tenho nenhum curso de teologia, mas eu já fui em N seminários com a minha mãe. Eu vejo N aulas do meu marido de seminário. E eu gosto de estar participando. Eu gosto de participar de workshops que a gente vê de outras igrejas ensinando alguma coisa. Eu gosto de estudar a Bíblia. Eu vi esse versículo, quero entender mais dele. Hoje a gente tem uma ferramenta muito poderosa que se chama Google e que a gente pode dar um Google e descobrir palavras diferentes, a gente pode descobrir a origem daquela palavra no grego, no hebraico, para entender melhor sobre aquele texto, para aprender mais sobre aquele texto. Então, assim, hoje o conhecimento é nos dado. Então, se você é mestre, você gosta de ir atrás desse conhecimento. Sim, você tem toda uma fonte disponível ao seu alcance. E eu gosto de pensar que o estudo para o mestre ele não é obrigatório, ele é inerente. Sim, sabe? Com certeza. Automaticamente, isso é natural. A pessoa que é mestre, você pode ver o perfil dela, é uma pessoa que gosta de ler, que gosta de estudar, que é curioso, tem a curiosidade de pesquisar coisas que pessoas comuns assim, de outros ministérios não têm, sabe? Sim. Então, assim, você vê meu histórico do Google, ele é muito aleatório, porque eu tenho interesse, sabe? Eu sou uma pessoa curiosa. Mas eu acho que, além dessa estratégia, que é de se inserir nos ministérios de ensino da sua igreja, eu acho que é importante você ter uma rede de contato. Porque, para mim, Fernanda, a maioria do conhecimento que eu adquiro e que eu disponho é me relacionando com outras pessoas. Numa conversa, como agora, como num podcast, conversando com outras pessoas. Porque eu te ensino, você me ensina. É uma troca, sabe? Então, para você... Se você não tem abertura na sua igreja para participar de um ministério de ensino, se você, sabe, ainda se sente inseguro, sabe, se relaciona com outras pessoas, isso ajuda muito.
eu creio que Deus, ele coloca a gente no caminho certo, com as pessoas específicas, e coloca na nossa boca as palavras que tal pessoa precisa ouvir. Com certeza. Então, a gente pode saber, e aí o que eu sei eu posso te passar, mas tem coisas que eu não sei. Mas o Espírito Santo, através de mim, me usa e eu falo as palavras que você precisa ouvir. Então, acho que essa é a principal parte do ministério espiritual, sabe? A parte espiritual, onde Deus age na gente. É claro que Deus usa o mestre, o pastor, o profeta, Deus usa a todos. Mas nessa parte do conhecimento, Deus revela pra gente. Com certeza. Então, partindo desse princípio espiritual, por o mestre ele ser mais intelectual, trabalhar mais com a inteligência, com a coisa prática da igreja, você acha que isso atrapalha um pouco a vida espiritual? Você acha que o mestre sofre menos ataques do que os outros ministérios, ataques espirituais, porque ele é um ministério mais racional ou não? Não, com certeza não. Como você mesmo sempre comenta, acho que acredito que você já falou também nos podcasts, que o mundo espiritual é muito mais real que o mundo natural. E realmente é. Quando a gente vai, né, começa a estudar, a aprender e a se relacionar com o Espírito Santo, a gente entende o quão ele é muito real. E eu vejo assim, os ataques espirituais, eles vão vir para todos de inúmeras formas e de formas bem diferentes. Nós duas temos o mesmo ministério, somos pessoas muito parecidas e Satanás vai saber aonde te atacar e aonde me atacar. Ele nos conhece e ele sabe o nosso ponto fraco. Então, ele sabe aonde atacar a gente. E o nosso ministério, ele é um ministério muito, muito movido por Deus, porque não adianta o mestre ensinar sem o Espírito Santo revelar. Muita gente pensa, mestre é professor, é gente que gosta de ensinar. Sistematiza um conteúdo, coloca numa caixinha e coloca na sua cabeça. Não é assim que o mestre faz. O mestre, ele sabe se mover no dom, ele sabe usar as palavras com sabedoria. Deus sabe revelar a ele o que tem que ser falado, como tem que ser falado. Então, existem coisas na palavra que o mestre vai conseguir absorver e que às vezes mais ninguém vai. Por quê? Porque além do dom intelectual dele, ele precisa estar completamente ligado ao Espírito Santo. Porque quando para de ser uma coisa espiritual, quando a gente sai desse meio espiritual, vira uma coisa só racional. E aí você começa a duvidar, e aí você começa a fazer várias outras coisas. Então, a nossa fé, ela é movida pelo sobrenatural. E em todos os dons, nós somos movidos pelo sobrenatural. Sim. Então, assim, o evangelista vai sentir em quem ir, porque Deus revelou para ele que aquela pessoa estava precisando de alguma palavra. O pastor vai ter as estratégias que Deus vai dar para cuidar. O apóstolo vai ver além, porque é Deus que revela. O profeta tem um contato direto com Deus, assim, o telefone direto, a linha direta, que fala com Deus e Deus revela o que ele precisa falar para o povo. Então, assim, todos os dons, eles são movidos pelo Espírito Santo. Se não é um dom mais, virou uma habilidade. Um trabalho, sabe? Virou um ofício, uma habilidade. Então, assim, eu sei ensinar, então eu vou ser professora, então virou só isso. Acabou ali. Normalmente evangelistas são comunicativos, então, não, ela só é uma pessoa comunicativa, parou por aí. Pastores gostam de cuidar. Eu amo cuidar das pessoas também, então tem pessoas que adoram cuidar. Então, para por aí. Se não é o Espírito Santo te movendo. Se não é você sendo utilizado por Deus naquele dom. Então, assim, para você ser um mestre, não é só o intelectual. Você não precisa só saber as coisas. Você não precisa só todos os dias ler a Bíblia, estudar. Virar um robozinho. Senão vira palavras vãs, senão você não vai entender. Você não vai entender o que você precisa entender. Então, você precisa do Espírito Santo do seu lado para te ajudar a interpretar e saber o que precisa ser falado. Sim. Então, eu acredito que, assim, como todos os dons precisam dessa conexão com Deus, todos os dons são igualmente atacados. Mas já voltando já para o mestre, eu acredito muito que pessoas alienadas são muito mais fáceis de ser subjugadas. O conhecimento, ele é poder. Então, assim, por que no Brasil e nos outros países todo mundo fala que nos outros países mais subdesenvolvidos não tem investimento na educação, não tem investimento nessas coisas?
Porque o conhecimento é poder. É muito mais fácil para um governante ter uma população burra que vai aceitar tudo que ele fizer. É muito mais fácil. Com certeza. Então, conhecimento é poder. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Livro de Eli. Ele já é mais antigo, eu acredito que muita gente já assistiu. Já viu esse filme, o Livro de Eli. E ele mostra que o cara sempre carregava um livro, no fim a gente descobre que esse livro é a Bíblia. E o tanto que todo mundo queria pegar aquele livro dele. Porque na Bíblia se encontram palavras que conseguem fazer dominação de um povo. Sim. São palavras que conseguem subjugar um povo, porque são palavras que trazem esperanças, são palavras que, se não são usadas da maneira correta, que se não são interpretadas da maneira correta, podem destruir. E é um livro completo para todas as áreas da sua Sim. vida. Então, para tudo que você precisa, ele tem uma resposta para te dar. Sim. Então, é poder. O conhecimento é poder. Então, se eu tenho pessoas alienadas, é muito mais fácil. Na palavra também fala, em Oséias 4:6, Deus está conversando com o profeta Oséias, e ele fala com o profeta que o povo dele perece por falta de conhecimento. E porque rejeitaram o conhecimento de Deus. Então, o povo perece por falta de conhecimento. O povo é alienado. Então, assim, em outras palavras, Deus está falando com Oséias. O povo alienado vai perecer. Sim, e a Bíblia é o único livro que você tem um autor em pessoa para te explicar aquilo que você está lendo. Sim, com certeza. Então, se você tem esse recurso, por que não usar? Por que tratar o livro, a Bíblia, como se fosse um livro qualquer? comum, Então, né? assim, o conhecimento, ele é uma arma muito poderosa, muito poderosa. A Bíblia, como o nosso principal conhecimento enquanto ministério, ela é uma arma muito poderosa, e a gente pode usar ela de diversas formas. Então, eu acredito, sim, que os profetas, os mestres, eles estão na linha de frente, eles estão te ensinando. Porque, pensa pra você ver, uma criança, a gente sabe, é provado pela psicologia hoje, que crianças que crescem em lares desestruturados se transformam em pessoas desestruturadas, que provavelmente vão ter um lar desestruturado no futuro, quando casar, quando constituir família. Pessoas que são criadas com pais que agridem as mães, ou se tornam agressores, ou se tornam pessoas que são agredidas. Então, isso é provado por estatística. Então, assim, por que isso acontece? Porque eu peguei uma criança que ainda não tem muito conhecimento, que ainda não sabe de muita coisa, e ensinei ela que amar é bater. Que aquilo é normal. Que aquilo é o certo. Então, a criança vai aprender que aquilo é o certo. Então, se eu tenho uma grande população de mestres ensinando coisas erradas, pessoas vão aprender coisas erradas. Então, assim, o conhecimento, ele pode destruir e construir. Sim. Vai depender de como você vai aplicar ele. Então, o conhecimento, ele é uma arma muito poderosa. E foi dado a nós, mestres, o poder de conseguir esmiuçar esse conhecimento. Entender mais, a curiosidade de aprender mais, a curiosidade de ver na palavra, de ouvir. Eu tenho muita curiosidade disso, eu tô num culto e o pastor fala uma coisa que eu nunca li na Bíblia. Não lembro de ter lido, não lembro de ter interpretado dessa forma. Se eu tô com o telefone, se dá pra me olhar na hora, eu olho, senão eu anoto, chego em casa, o que eu faço? Eu pesquiso. O pastor falou isso tem sentido? Aí eu olho. Você não aceita tudo que te fala. Você não aceita. Igual você fez com a sua mãe. Tipo, Sim. Eu não vou aceitar só porque ela tá me falando. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Só porque eu cresci ouvindo não quer dizer que é isso pro resto da minha vida. Então, o conhecimento, ele te tira da zona de conforto. Ele te faz querer mais. Ele te faz aprender mais. Então, assim, nós, enquanto mestres, temos uma arma muito poderosa, que é o conhecimento nas nossas mãos. Então, a gente só precisa saber aplicar. Então, a gente vê a igreja, por exemplo, passando por eras de diferentes tipos de conhecimento sendo promulgado. Então, assim, desde antes da Reforma Protestante, que tinha indulgência e ninguém sabia que era errado, porque a Bíblia não era disponível a todo mundo. Então, para você ir para o céu, você dá R$500. Para você não passar no purgatório, você paga R$1.000. Para isso, você dá tantos reais. Então, a indulgência era natural, porque eu não tinha o conhecimento para aprender. É porque na Idade Média, a Bíblia era ela em latim. Quem aprendia latim era só os padres. Então, a população não tinha acesso. Isso. Então, eles eram... O que acontecia com a população? Eles eram alienados, eles não tinham conhecimento, tudo que falava eles aceitavam. E graças a Deus, Lutero veio. Mostrou a diferença, traduziu a Bíblia. Então, assim, mostrou a diferença, trazendo conhecimento. Então, o mestre, ele não vai te dar todas as respostas prontas.
uma dúvida, você vai... Criança, igual a gente conversou com a Carol, criança. Humano, vai precisar para o inferno. O mestre não vai te dar essas respostas. O que o mestre vai te fazer? Ele vai te induzir a procurar, E a pensar a indagar, por si próprio. e a pensar por si próprio. Não, é algo meio que imparcial, Com sabe? certeza. A gente expõe tal lado e tal lado. E aí, a nosso papel não é falar, acredita nisso. Não é ser ditador. Sim, é ensinar. É ensinar e fazer elas pensar. Sim. Sabe? Então, você vê essa diferença. Então, quando você vê esses grandes reformadores na história, por exemplo, Lutero, ele não veio para provar que ele era diferente, que tinha que ter o luteranismo. Muito pelo contrário. Lutero, ele não queria, no início, se desfazer da Igreja Católica. Formar uma religião do Isso, zero. a ideia dele era reformar a Igreja Católica. Mas não aconteceu, e aí se criou uma nova religião. Todas as outras divisões do cristianismo da mesma forma. Então, assim, foram pessoas que foram conhecendo mais e foram expondo o seu conhecimento. E aí cabe a você. Você decide o que você acredita. Mas o nosso papel não é te obrigar. Não, isso é certo, isso é errado. Não, o nosso papel é te mostrar. Na Bíblia está escrito isso. Então, eu sempre fui muito procurada na escola, porque eu tinha célula na escola e eu estudava o dia inteiro por causa do curso técnico. Então, todo mundo sabia que eu era cristã, mas eu nunca fui preconceituosa, eu nunca isolei ninguém, eu nunca deixei de conversar com ninguém por causa que a pessoa era assim ou era assado. Então, eu tive N amigos que são homossexuais e que tinham dúvidas e iam me perguntar alguma coisa. Eu falei assim, Estela, eu sei que você não gosta muito disso. Eu falei assim, não, tô aqui para te ajudar. E eu expunha os dois lados. Então, eu sempre falava com ele, vou te dar um conselho assim. Agora, eu vou te dar um conselho assado. Então, você tem essas duas linhas para você seguir. Essas duas vão dar em tal fim. Então, você agora decide o que você faz. E por que as pessoas gostavam de vir falar comigo? Porque eu não chegava acusando, eu não chegava mostrando que ela estava errada e que ela ia pro inferno, que isso. Não é meu papel esse. O papel de quem faz isso é o Espírito Santo. Não é o meu papel. O meu papel é mostrar. Agora, o restante do papel é o Espírito Santo que vai concluir na sua vida. Eu já tive muito problema com professores que não sabiam fazer isso que você falou. Saber expor uma ideia e fazer os alunos pensar. Então, cai naquela tendência a doutrinar os alunos. Sim. Não importa se você é de direita ou de esquerda, se você é cristão... A doutrinação na escola é errada. É muito nítido, sabe? A gente sabe que é errado, mas a gente sabe também que acontece muito. A gente não pode fechar os nossos olhos para isso. Então, assim... A gente que tinha um conhecimento a mais sobre política, sobre religião, sobre todas as coisas, a gente fazia o papel de falar assim, olha, fulano, meu amigo, né, na sala, assim, ele falou assim, mas tem isso também. É bom você pensar nisso. Não deixa se levar, no que ele falou. Não. E, nossa, aconteceu diversas vezes, comigo mesma. Eu já fui doutrinada a acreditar numa coisa que depois se provou contrária, comigo pesquisando. Amigos que também foram doutrinados. Então, assim, não é... eu estou reclamando porque não é a doutrina que eu sigo, não é o partido político que eu sigo. Eu estou reclamando porque eu quero que as pessoas pensem por si próprias. Sim, a doutrinação na escola ela é errada, ela não pode acontecer, seja religiosa, seja partidária, seja de política, ela não pode acontecer. A obrigação, só que infelizmente acontece, a gente sabe que acontece. Também passou comigo diversas vezes, diversos professores. Tinha um professor que me odiava porque ele era ateu e eu tinha... a célula na escola, e ele sabia que eu tinha célula. Ele te odiava? Você achava que ele te odiava? Não, ele me odiava. Eu levantava a mão com dúvida, ele não me respondia. Eu ficava com a mão levantada. Nossa. Ele fingia que não me via na sala de aula. Isso. Ele não gostava de mim. Só que eu recebi um carinho muito grande, porque eu tinha muita raiva dele também, porque eu não aprendi física por causa dele, porque ele não me tirava minhas dúvidas. E eu tinha muita raiva, eu sempre reclamava com minha mãe. Aí minha mãe foi e me deu conselho, falou assim, filha, começa a orar por ele. Você não gosta dele? Ora pra Deus mudar o coração dele, pra ele melhorar. Aí eu fui orando. E ele tava pra aposentar. Fui orando. No dia que ele aposentou, tinha uma menina antes, que era do meu GECEL, que antes dele aposentar, foi despedir dele, que ela era bem carinhosa, igual eu, tipo assim, dava tchau, dava oi quando o professor chegava, perguntava se estava tudo bem. Aí ela, tchau, professor, vai com Deus. E ele escrachou a menina, porque falou que não podia falar vai com Deus. Tadinha. Porque sabia que ele era ateu e tava fazendo isso pra provocar assim, ela. A gente faz no automático. É uma coisa cultural do brasileiro. Sim. Aí ele escrachou a menina. Aí no último dia que ele deu aula, eu já sabia que ele não gostava de mim, não conversava com ele, não tirava mais dúvida com ele, porque ele não me respondia. Existiu. Aí ele contou no fim da aula que ele tinha conseguido a aposentadoria, que aquele era o último dia, que quando voltasse ia até as férias do meio do ano. Quando voltasse, ele já não estaria mais dando aula pra gente.
Aí, quando ele tava indo embora, aí eu falei, nossa, professor, tô muito feliz por você. Aí, foi muito bom e tudo. Aí, ele só me ouviu. Aí, quando ele tava saindo da sala, aí eles, Estela, foi muito bom te dar aula. Fica com Deus. E saiu. Que bonitinho. Não sei o que aconteceu com ele, não sei se ele aceitou Jesus. Acredito Ou ele que tava não. num dia bom, muito ou ele feliz. tava muito feliz. Mas assim, eu pude ver a diferença nele pela minha oração. Porque a gente tem que ter esses... Como você diz, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. Então, assim, a função dos professores não é ditar o que você tem que fazer. A função dos professores é te instruir. Nossa, e que bom que você teve uma experiência positiva, porque a minha foi muito negativa. Eu tinha um professor de história e ele estava dando aula sobre política. Não sei se era... A gente estava falando sobre o tempo atual ou era antigamente, tipo, o tempo medieval. Só que caiu no assunto de política das eleições. Era 2018, eu estava no 2º ano do ensino médio. E aí ele falou assim, a gente vai fazer uma aula diferente essa semana. Ele tinha 2 aulas por semana, então ele falou assim, eu vou pegar tal partido de direita e tal partido de esquerda que estavam na disputa na época das eleições e vou passar um vídeo com todas as propostas, quem são as pessoas, expondo para que vocês tomem suas próprias conclusões, porque a gente já podia votar, né? A partir de 16 anos a gente pode votar. Então ele queria formar pessoas, eleitores, né? Beleza. Primeira aula que ele deu sobre isso, ele falou sobre o PT, que era o opositor do Bolsonaro, que hoje é o presidente. E aí, na outra aula, que seria a vez do Bolsonaro, não que eu seja apoiadora do Bolsonaro, mas ele não deu a aula. Ele esqueceu, ou fingiu que esqueceu, ou fingiu de bobo, e não deu. Falou que daria depois, mas essa aula nunca aconteceu. Então, assim, será que realmente não deu para acontecer ou se já estava intencionado a não acontecer? A doutrina. Sabe, não é porque se eu apoio de direita, se eu apoio esquerda, eu só quero que seja justo, sabe, para os dois lados. Sim, é o que eu concordo. A gente aqui também não faz apologia a nenhum partido, a nenhuma doutrina, né? Além do cristianismo, que é o que a gente acredita. E eu acho que, assim, a escola, a principal função dela é ensinar. Então, se ela quer ensinar uma coisa dessas, o que tem que ser feito? Ela tem que ensinar os dois lados. Eu tinha uma professora de filosofia que eu sou apaixonada com ela. Ela era bem doidinha, mas eu era apaixonada com ela. Todo ano a gente tinha um júri na escola. E era de temas. Então, tinha uma pessoa era escolhida para defender o aborto e uma pessoa era escolhida para ser contra o aborto. Ideologia de gênero. Uma pessoa era escolhida para ser contra, uma a favor. Homossexuais adotarem crianças, uma era contra, outra era a favor. E aquela pessoa tinha que se esforçar e estudar. E o júri decidia pelos argumentos da pessoa se aquilo, quem estava convencido. Então, assim, já teve vez de, assim, todo mundo da escola se declarava que era a favor, por exemplo, do aborto, e todo mundo saiu ainda a favor do aborto, mas falou assim, nossa, o fulano de tal defendeu muito bem ser contra o aborto. Então, todo mundo deu a causa vencida para quem era contra, para ser contra, porque ele defendeu muito bem. Então, era bem justo na hora do júri, era pela defesa da pessoa. Essa é a função da escola, te mostrar os dois lados. Não é te doutrinar a uma ou outra coisa. Não é te ensinar que o PT é o certo, ou que é o Bolsonaro que é o certo. É te mostrar, o PT é isso, isso e isso. Ele já fez isso de bom, ele já fez isso de ruim, ele já fez isso de bom, ele já fez isso de ruim. E o Bolsonaro fez isso de ruim, fez isso de bom, fez isso de ruim, fez isso de bom. No caso das eleições. É essa a função. Se você quer formar pessoas pensantes. E era isso que eu gostava nessa professora minha. Ela era completamente de esquerda, ela era completamente a favor das coisas de esquerda, só que ela era imparcial. Ela não mostrava na sala isso. Quando a gente tinha que discutir sobre qualquer coisa, ela mostrava os dois lados. E fazia a gente decidir o que a gente queria acreditar. Coisas como agressão à mulher, ela era contra. Isso não é uma doutrina. Defender, né? Mas coisas como o feminismo, ela te mostrava os dois lados. Então, ela era muito boa. Com ela, eu aprendi demais. E aprendi muito a que tipo de mestre eu quero ser. Porque eu não quero doutrinar ninguém. Eu não quero fazer pessoas iguais a mim. Eu quero fazer pessoas pensantes. Eu vou te ensinar. Tem isso e tem aquilo. Aí você vai. Me perguntou de novo? Tem isso, tem aquilo. Aí você vai.
Essa é a nossa função, enquanto mestres e enquanto professores da sociedade. A gente não tem que doutrinar ninguém. Então, assim, o conhecimento é poder, e eles usam desse poder para dominar, para fazer o que tem que fazer. E eu acredito que, assim, como a gente estava, né? A gente acabou fugindo bem do assunto. Como a gente estava no ataque, o nosso maior mestre foi Jesus Cristo. Ele é o mestre dos mestres. E a gente viu que Jesus sofreu muito ataque. Não só por ser filho de Deus, ele estava isento de passar por provações. E você via que ele expunha um conhecimento novo. Ele trazia uma verdade que não era a verdade daquela época. E por não ser a verdade daquela época, ele foi atacado. Como hoje, quando nós vamos expor uma verdade que não é a verdade que é o politicamente correto, nós somos atacados. Isso é normal. Então, Jesus foi atacado. Então, a gente vê através da vida de Jesus que ele foi o mestre dos mestres, ele soube ensinar, mas ele também sofreu ataques. Então, sim, ninguém está isento a sofrer ataques. Independente de onde, se você faz parte do corpo de Cristo, você vai ser atacado, porque o diabo sabe que você tem uma função, independente de qual função seja. Mas como a gente tocou no assunto de Jesus, Fê, qual que para você foi o maior ensinamento que Jesus, já como eu comentei, foi o mestre dos mestres, né, nosso maior exemplo, enquanto a todos os dons ministeriais, ele moveu em todos. E qual que é o maior ensinamento que você carrega, que Jesus trouxe, que lendo a Bíblia você absorve que nossa, isso que Jesus me ensinou é muito top. Então, sobre o exemplo, eu acho que Jesus era o próprio exemplo, sabe? Eu vou ser meio óbvia agora para falar isso. Só que Jesus se autodeclarava mestre. Em João 13:13 fala, vós me chamais de Senhor e Mestre, e dizeis bem, pois eu sou. Então, eles se declaravam mestre. É claro que Jesus se movia em todos os ministérios. A gente sabe disso. Porém, o ministério de mestre era algo latente na vida dele. E também, eu quero ler para vocês, em Mateus 4:23, diz, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, além de Jesus se autodeclarar um mestre, ele também atuava no ministério. Ele ia nas sinagogas e pregava. E isso é algo, assim, bastante evidente na vida de Jesus, porque aos 12 anos ele já debatia as escrituras com os mestres da lei, com os doutores da sinagoga. E assim, os mestres da lei, na época, para quem precisa ser contextualizado, eram as pessoas que guardavam a lei. Ou seja, eles viviam em função de estudar a palavra de Deus. Então, eram as pessoas que mais tinham conhecimento, que mais sabiam. E Jesus, com 12 anos, ele debatia com essas pessoas. Então, assim, Jesus reconhecia que eles tinham um certo tipo de autoridade. Só que, ao longo do ministério dele, ele começou a questionar os fariseus, que eram essas pessoas, porque eles estavam agindo de uma forma errada, sabe? Eles estavam pegando a palavra de Deus e praticavam só aquilo que convinha a eles, entendeu? E aí, o principal do evangelho, eles não entendiam, sabe? O principal, que é a fé em Deus, que é a justiça, que é o amor, que é a misericórdia, isso eles deixavam passar. Entendeu? Então, ao longo do tempo, Jesus foi criticando e mostrando o caminho que deve seguir. Então, esse é o ensinamento que Jesus deu, porque os fariseus, eles se achavam melhores que as outras pessoas, mais santos. Então, para eles eram mais puros, sabe? Eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu guardo a lei de Deus, e vocês não são tão puros como eu. Só que, dentro do coração deles, Deus via que estava impuro, que estava em pecado, que eles tinham desejos... Só por essa arrogância e soberba... Já dá pra perceber, né? Só que na época ninguém contestava, porque as pessoas eram judias e seguiam certinho a lei. E também eram alienadas, porque elas não tinham o conhecimento das escrituras. Sim. Só quem tinha eram os fariseus. E mesmo se tivesse, como é que você vai contra? Sim. A lei, a religião e a lei moral era junto. Se você descumprisse a lei, você era atacado, você era apedrejado, você era preso. Então, não tinha abertura para você criticar aquele sistema. Então, primeiro, Jesus começou a falar, não, todo mundo é destituído da glória de Deus, eu vim aqui para salvar vocês, para te fazer santos, mas eu não morri ainda. Tipo assim, eu não morri, vocês não estão com essa moral toda que vocês acham que vocês estão. E aí, também, eles falam lá em Mateus, também, 23, fala que eles engoliam coavam mosquito e engoliam camelo. Então, eles cumpriam as minúcias da lei, mas não cumpriam o principal, que era a fé, a misericórdia, o amor e a justiça. Então,
Esse foi o aprendizado que Jesus deu pra gente, porque nós, enquanto mestres, a gente se deixa levar pela autossuficiência, pelo ego, pelo narcisismo, porque nós sabemos mais que a outra pessoa. Então, assim, a gente acha que é autossuficiente, que não precisa de mais nada. Eu sei mais que você. Só que, pra mim, Fernanda, com a leitura da palavra, você começa a entender que não. Quanto mais você estuda a história de Jesus, mais você começa a se humilhar perante ele. A entender que eu sou pequena diante da glória de Deus, que eu estava no mundo, eu estava em pecado, mas Jesus me libertou, e não foi porque eu fiz algo para que ele me salvasse, que eu não mereço, mas pela glória de Deus eu fui salvo, então não é mérito meu. Então isso traz um senso de humildade para as nossas vidas, né? Então, é assim que a gente tem que ser, sabe? Não ser egocêntrico demais, se achar bom o suficiente. Porque, igual você falou há um pouquinho atrás, que a gente cai na pira de achar que nós somos os melhores. E não é assim. Então, Jesus passou esse ensinamento pra gente. Tira da parte teológica e pratique. Não, que minha palavra não guarde apenas minha palavra, pratique, transforme em ações. Se você falar alguma coisa, cumpra, porque eu creio que todos nós seremos julgados igualmente. Porém, há um peso maior sobre os mestres, porque em Apocalipse fala que aquele que acrescentar, omitir e retirar alguma coisa da minha palavra será rejeitado e será lançado fora por Deus. Então, há um peso de vidas nas nossas vidas, sabe? Se você falar alguma coisa errada da palavra de Deus, você será julgado, sabe? Deus não olha para isso com misericórdia. Ele se enfurece se a gente muda a palavra dele, sabe? Então, o mestre tem esse peso maior de responsabilidade. Eu acho que essa seria a palavra. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente for tratar da palavra de Deus. Ter temor e respeito. Com certeza. Então, assim, falando nisso, então, nós encontramos vários exemplos, igual o que eu citei de Jesus. Mas para você, na Bíblia, quem você acha que deu um exemplo de um bom mestre? Quem você se espelha, quem você se inspira, que acha que cumpriu bem o papel de mestre dentro da Bíblia? Então, Jesus é unânime. Não tem como a gente falar de mestre sem falar de Jesus, como a gente comentou. Jesus foi 100% exemplo, então, com isso tudo que você falou. No Novo Testamento, eu admiro muito a história de Paulo, porque Paulo, mesmo quando era Saulo, ele era um doutor da lei, ele era um fariseu, ele foi instruído, né, pelos doutores da lei na época, então ele já tinha um conhecimento, ele já buscava conhecer mais da palavra. Então, ele não tinha a revelação do Espírito Santo, mas ele tinha um interesse, ele tinha a vontade de aprender. Quando Jesus foi revelado a ele, e a partir daí, né, o Espírito Santo habitou nele e começou a trazer essa revelação e essa testificação pelo que ele estudava, a gente vê a diferença, né, de Saulo para Paulo e vê que praticamente todas as cartas do Novo Testamento foram escritas por ele. Ele ensinando outras igrejas a como se moverem, ao que fazerem, ao que Cristo gostaria que eles fizessem, a como proceder perante algum problema que eles tinham lá, algum problema de falta de fé, enfim. Ele ensinou igrejas por cartas. Ele ensinou pessoas que provavelmente tinham já uma bagagem grande por cartas. E pessoas que ele nem conhecia. Pessoas que ele nem conhecia e que ele nem tem noção de vidas que ele impactou. Então, eu acho assim, um exemplo de Paulo muito bom. E isso é importante, porque ele, enquanto Saulo, ele queria um conhecimento. Ele não sabia de onde podia vir. Eu acredito, assim, isso não fala na Bíblia, pode ser até uma heresia minha. Eu acredito que ele sempre procurou entender. Se ele estudou muito com o doutor da lei, é porque ele tinha curiosidade, é porque ele gostava de aprender. Ele não iria estudar esse tanto da vida dele porque ele é obrigado a alguma coisa. Ele tinha esse interesse. E eu acredito que ele sentia que tinha alguma coisa que estava faltando. Como se tivesse algum papiro que ele não tivesse lido, não tivesse entendido de fato. E quando Jesus se mostrou para ele, aí esse vazio foi embora. Aí ele entendeu o que estava faltando. Então aí se completou. Aí saiu do ofício e virou o dom. E ele conseguiu se mover com mais facilidade. Porque o Espírito Santo ia testificando e mostrando a ele como e o que fazer. Mas se ele não tivesse tido essa dedicação enquanto mais novo, ele não teria como. E assim, a gente está falando de 2000 anos atrás.
um contexto onde não tinha internet, não tinha Sim. fontes, não tinham livros, PDFs. Então, assim, um mestre naquela época precisava ter muito mais dedicação do que um mestre nos dias de hoje. Então, assim, para Paulo ter todo tipo de conhecimento que ele obteve, que ele passou para as outras pessoas, com certeza ele é um cara, assim, CDF. Ele precisou de estudar muito. E um outro que eu admiro muito já no Antigo Testamento é Daniel. Eu amo a história de Daniel. Desde criança, eu tenho um amor, assim, muito grande pela história de Daniel, pelo livro de Daniel. Por isso, ele desde criança também, em Jerusalém, foi instruído. Você fala no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, de Daniel. Então, desde criança, ele foi instruído na lei. E quando o povo de Jerusalém foi levado a cativeiro babilônico, ele se destacou, porque ele era estudioso, ele era uma pessoa diferente, ele tinha um conhecimento, ele sabia o que ele estava falando, o que ele estava fazendo. Então, ele se destacou. E ele foi colocado num cargo maior do que as outras pessoas que não tinham conhecimento nenhum, que não eram ninguém. E tudo se foi oferecido a ele quando ele estava no palácio. Só que o conhecimento dele não era só o que estava escrito. Ele já tinha alguma revelação. E ele não se corrompeu com o que estava no palácio. Ele já estava como uma pessoa grande no palácio. Ele tinha de tudo para poder comer, ele tinha de tudo para poder fazer e ele não fez. Porque o conhecimento não adentrou só a cabeça dele, adentrou no coração. O que ele estudou e o que ele aprendeu realmente impactou a vida dele e transformou a vida dele. Então, assim, Daniel foi a diferença. E quando ele conseguiu ser levado lá na cova dos leões por outras pessoas, o próprio rei reconheceu que Deus era Deus, porque ele não morreu na cova dos leões. Então, assim, através da vida dele, de dedicação desde criança, e depois ser levado para o cativeiro, de não ter se corrompido, de ter realmente aprendido o que ele estudou, ele impactou toda uma nação. Foi reconhecido que Deus era Deus. Então, assim, a vida, sempre fui apaixonada com a vida de Daniel, com o livro de Daniel. Então, a vida de Daniel e de Paulo, enquanto mestres, para mim, se ressaltam, porque foi uma coisa que foi desde sempre. Por isso, eu acho que se ressaltam, porque eu acho que se assemelha a mim por eu sempre ter gostado de estudar, como a maioria dos mestres, que sempre gosta, sempre é meio nerd, sempre é meio CDF. Às vezes, o que você está estudando, você nem entende. Às vezes, quando você era criança, você sempre gostou de ler a Bíblia, ou de ver filme da Bíblia, ou ver filme de história, né, da Bíblia, de ver um documentário. Você era criança, a única criança diferente que gostava de fazer essas coisas. Você não se encaixava em lugar nenhum, porque todo mundo achava isso muito estranho que você fazia. Mas eles eram assim, eles eram diferentes. Eu acho que a gente que é mestre vive em outra órbita, sabe? A gente é meio estranho. Tá em outro plano espiritual, porque só a gente pra gostar das coisas que a gente gosta, sabe? Sim. Um livro de química, nossa, maravilhoso, um livro de química. Então, assim, são coisas igual. Eu conversando com meu marido esses dias pra trás, eu falando com ele, nossa, eu sou doida pra aprender hebraico. Mas pra que você quer aprender hebraico? Não, porque eu quero aprender hebraico e aí ler a Bíblia em hebraico e conseguir absorver coisas diferentes, coisas novas, aprender uma interpretação diferente ou nova. E no que isso vai acrescentar, amor? Não sei o que vai acrescentar, mas eu quero aprender hebraico. Eu ainda vou aprender hebraico. Eu quero aprender a ler e conseguir ler a Bíblia no original e aí tentar absorver alguma coisa nova, o Espírito Santo testificar no meu coração uma coisa nova. Sim. Então, assim, coisas que realmente a gente que quer, tipo, quem vai querer aprender? Não importa o porquê, a gente só quer. A gente só quer entender mais. E essa sede é muito boa. Porque é muito bom ter sede das coisas. E quando sacia a sede, é muito gostoso. Quando você realmente consegue aprender, como que balanceia isso na química? Como que balanceia essa fórmula química? Como que resolve essa conta de cálculo? Não, eu lembro quando eu entrei na faculdade e era contas de cálculo enormes, de 2 páginas para fazer. Eu amava fazer. Assim, chegava e conseguia a resposta certa. Esse sentimento eu não compartilho, eu sou uma pessoa de humanas. Quando chegava na resposta certa, eu ficava tão feliz. E batia com a resposta da professora. Pra mim, era uma conquista, como se eu tivesse ganhado um prêmio. Não ganhei nada. Tava ok, mas era uma conquista grande. Do Machado de Assis, da literatura, romantismo. O que é áreas diferentes. Não exime a sua vontade de conhecer. Eu também amo ler. Então, assim, quando você termina um livro grande, gostoso, às vezes dá uma dor porque acabou o livro. Nossa, mas é tão gostoso concluir. As últimas páginas é um parto de um filho. Porque você tem que, se desapegar daquela história. Mas é bom você concluir.
É bom quando você termina, você fala assim, nossa, terminei esse livro. Às vezes até quando é um livro ruim que você tem que ler, nossa, consegui terminar. E quando você aprende uma coisa muito aleatória, você tenta encaixar ele em qualquer contexto que você tiver. Sim. Numa festa, eu tô sem assunto. Mas eu aprendi tal coisa. Eu aprendi que, graças à Segunda Guerra Mundial, foi inventado o MM. Inclusive, isso é um fato. Legal. O MM veio da Segunda Guerra Mundial. Você sabia? É porque, na época, os soldados precisavam de energia. Só que eles não tinham espaço como carregar comidas grandes, comidas que ocupavam muito espaço. Aí eles pegavam chocolate que era coberto com açúcar por fora. E esse açúcar que mantinha a energia dos soldados para lutar nas guerras. E assim que surgiu o MM. E aí eles viram que não era uma comida apenas de sobrevivência, mas que era algo gostoso. E aí eles começaram a comercializar, e o capitalismo faz isso, né? Tudo gera lucro. E eles começaram a vender o MM e tá aí até hoje. Enfim, uma aula sobre MM. Não, mas é muito gostoso. A gente, quando aprende coisa nova, a gente gosta de falar. Quando eu aprendi sobre a Rainha da Escócia, a história europeia, eu adoro a história europeia. Então, quando eu aprendo... você sabia que a Rainha Elizabeth está no trono? Não era pra estar, por causa disso, daquilo. Então, assim, eu adoro falar. A gente gosta. É uma coisa que é diferente das outras pessoas. Sim. Que, às vezes, pensa... que legal, que interessante. Edificou a minha vida aprender isso. A tendência do mestre é falar muito. Sim. A gente fala muito, né? Inclusive, porque a gente dá uma volta e depois volta de novo. Porque a gente gosta de ensinar. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo, a ser menos prolixa. Porque eu adoro falar. Então, às vezes é importante a gente ir direto ao ponto. Mas voltando ao assunto do exemplo. Os meus exemplos são esses. Jesus... Paulo e Daniel. E para você, tem algum exemplo na Bíblia que destaca muito? E na atualidade também? Você gostaria de falar? Tem o Filipe. O Filipe, ele não era um apóstolo. Eu acredito que ele seja mais evangelista do que mestre. Mas ele atuou como mestre. Foi uma das passagens assim, que tocou muito a minha vida quando eu li. Que foi quando ele pregou pro eunuco a caminho de uma cidade. Eles estavam lá nesse contexto. Deus o levou para aquela situação justamente para encontrar esse eunuco. E aí o eunuco estava lendo as escrituras, lendo Isaías. E ele falou, você entende o que você está lendo? Ele falou assim, não, como é que eu vou entender se não tem quem me ensine? E aí o Filipe foi lá e explicou para ele tudinho. E aí, graças à explicação do Filipe, tudo aquilo que o Filipe sabia e passou para aquele eunuco, ele foi convertido, tanto que no meio da estrada ele até batizou e se entregou, né, entregou a vida dele. Então, o Filipe teve um importante papel na vida daquela pessoa como um mestre. Agora, voltando para Jesus, porque eu acho que a gente tem vários exemplos que a gente pode dar sobre Jesus, é que por onde ele passava, as pessoas se reuniam para ouvir o que ele tinha para dizer. Sim. Sabe? Ele era uma pessoa interessante de se ouvir. Eu creio que a oratória de Jesus era muito boa. Além dele ser muito inteligente, de conhecer muito, ele sabia se comunicar. E nisso ele usava parábolas. Porque, querendo ou não, as coisas que ele estava passando para as pessoas, não que ia contra aquilo que as pessoas já acreditavam, mas era uma coisa nova, era muito abstrato para aquelas pessoas, era uma realidade completamente diferente. Coisas que elas nunca tinham ouvido falar, que não sabiam o que era, e coisas que ele falava que ia contra a tradição, não era nem as escrituras, porque Deus não veio para contradizer as escrituras, mas iam contra aquilo que os fariseus pregavam, que nem sempre fazia parte da escritura, às vezes eles acrescentavam coisas que não precisava. Então Jesus falou assim, não, mas tá tudo errado, vocês entenderam errado, vamos ter uma aula de interpretação aí que eu vou ensinar a vocês. E aí ele usava parábolas, que eram figuras de linguagem, para explicar. Então Jesus não estava focado assim em ser erudito, em falar bonito. Ele estava focado em como que essa mensagem pode tocar a vida dessas pessoas. Ensinar de fato. E aí ele pegava o contexto. Por exemplo, ele falava sobre colheita nas parábolas. Para falar de outra coisa, ele usava colheita, usava dracma perdida, usava herança, divisão de terras, tudo que fazia parte do cotidiano daquelas pessoas para chegar no que ele queria que elas entendessem. Então, Jesus, ele foi um exemplo de mestre. Então, assim, se você quer ser um mestre, use palavras simples, que a pessoa possa entender. Não, a gente não está falando de modificar a Bíblia. A gente até comentou sobre isso no último episódio com o Iago. Não é sobre modificar, não é sobre transformar a Bíblia em algo que ela não é, mas é para contextualizar, igual você também comentou, para que aquela palavra surta mais efeito. Com certeza. Aonde ela vai chegar, onde aquela mensagem será inserida. Então, assim, Jesus, ele foi o nosso maior exemplo. Se você quer ser um mestre,
exemplifique, contextualize, se possível desenhe, não tem problema. Ele fazia isso, ele fazia a aplicação pessoal. Ele queria ensinar sobre o amor, sobre a graça. Ninguém nunca tinha ouvido falar essa palavra. Como que ele ia falar o que era graça? Como que ele ia explicar o que era a graça? Tanto que ele usou a parábola do filho perdido, né? Sim, então Pra assim, explicar. ele não tinha como te explicar o que era graça. E como que a graça e a justiça estariam relacionadas. Porque pra gente, enquanto seres naturais, a graça é injusta. Mas quando a gente estuda e entende, a graça não é injusta. Não. Então, porque nós, por nós só, não somos todos injustos. Não merecemos nada. Vou pôr um pouquinho de água, você quer? Não, obrigada. Já era pra estar injusto. Só Sim. de... Não adianta a gente fazer nada. A gente, mestre, falou demais. Não adianta a gente fazer nada. Nós, por nós mesmos, estaria tudo injusto se receber a salvação. Então, é muito difícil, até pra mim. Foi um custo conseguir entender o que era graça, entender, contextualizar a graça. Não, eu fui entender quando eu vim pra cá, quando eu vim pra Wesleyana. Na minha antiga igreja não tinha. A gente tava muito ainda na fase da lei. Então, assim, pra mim, pra mim era... eu preciso fazer pra Deus me amar. Eu preciso fazer pra Deus me dar tal coisa. Então, eu fui aprender o que era graça aqui. Eu creio que a Wesleyana é uma igreja que investe muito no estudo e no ensino. É uma igreja que usa muito a Bíblia. As pregações não são pregações motivacionais, de coach. Não, eles pegam a palavra... Eles ensinam a palavra. Realmente. Então, assim, é algo... assim, diferenciado que eu encontrei nessa igreja. Sim, eu gosto muito também disso. Eu adoro pregações quando são de mestres, porque eu sempre saio aprendendo uma coisa nova. Ou até às vezes que não tenho dom de mestre, mas que tem essa facilidade de conseguir explicar as coisas. Você sai aprendendo uma coisa nova, uma interpretação de um texto que você nunca tinha... Nossa, eu nunca tinha olhado dessa forma esse texto. E isso é muito legal. Então, eu acho que, assim... a contextualização da palavra, como Cristo fazia, é muito importante. Porque quando a gente vai no mundo hoje, muitas das coisas do que a gente acredita é abstrato para eles ainda. Eles não entendem muitas das coisas que a gente acredita. Eles não entendem que a gente não faz coisas erradas, não é porque a gente é proibido de fazer. Porque a gente não é proibido, a gente é livre. Sim. Eles não entendem que a gente é livre e eles que não são livres. Então, a gente precisa conseguir contextualizar e levar isso de uma forma simples, como Jesus fez. Sim. Não adianta a gente chegar lá dando uma aula de teologia sistemática 2, é isso. Eles não vão entender nada. A gente tem que saber falar da maneira certa. Falar a linguagem, como falar. Que a pessoa tá falando, que entende. Você perguntou também de referências no contexto atual, na atualidade. Né? Eu gosto muito de um canal que chama Dois Dedos de Teologia. É do Iago Martins. Tá no YouTube, se você não conhece, eu convido você a assistir os vídeos, são muito legais. Muitas coisas que eu tinha dúvida de pode ou não pode, isso tá certo, isso tá errado, eu aprendi com ele, porque ele é um exemplo de mestre, ele sabe se comunicar bem. E além disso, ele fala hebraico. Você demonstrou um desejo de falar, né? Ele é uma pessoa que fala hebraico. Ele é teólogo, ele é formado nisso. Então, a vida dele é em prol disso, ele é pastor. E aí... assim, ele não só explica na opinião dele, ele pega as escrituras no hebraico, no original, fala, olha, esta palavra no português quer dizer isso. E o que isso significa? Aí ele vai destrinchando aquele tema. Então, assim, é algo que te instiga a pensar. E aí ele fala no final, olha, a Bíblia diz isso, mas aí a interpretação fica para a sua parte, né? De fazer, de interpretar. Então, eu gosto muito do Iago Martins também. Outro exemplo, gente, não é puxar sarquismo, tá? É porque realmente eu enxergo muito o pastor Jefferson como um bom mestre. Assim, o meu exemplo de mestre, de professor. O pastor Jefferson, para quem não sabe, foi o nosso primeiro convidado no tema do cristianismo. E assim, você vê esse episódio, é nítido. Que ele tem essa facilidade. Que ele tem o dom. Assim, pra mim, o Jefferson é uma enciclopédia humana. Toda conversa que eu tenho com o Jefferson, eu aprendo alguma coisa nova. É incrível, a gente pode estar falando de pão e de carro. Aí ele tem alguma coisa pra te ensinar sobre aquilo. Então, ele não tem conhecimento apenas da palavra de Deus. Ele tem conhecimento geral, porque ele é uma pessoa curiosa, ele gosta de estudar, gosta de fazer, enfim. E o que eu acho muito legal nele é que ele transita muito bem também. Ele discipulou meu pai antes do meu pai batizar. Então, assim, você vê a facilidade que ele tem de se comunicar com jovens e adolescentes e com meu pai, com 73 anos. Então, assim, ele sabe
essa é uma característica de um bom mestre, né? Saber que palavras usar, qual a linguagem usar. Isso é muito importante. São pessoas muito resilientes, né? Uhum. Assim como o evangelista também tem que ter um jogo de cintura para lidar com todo tipo de pessoa. Sim. O mestre tem que saber conversar com todo tipo de pessoa. Com certeza. Então, para mim, assim, o Jefferson é um cara fenomenal. E para você, Estela, qual que é a importância do dom mestrial de mestre? A gente falou, né, que a gente, como mestre, nosso papel é edificar a igreja, transmitir o conhecimento à palavra de Deus, fazer o Senhor conhecido por outras pessoas, sanar as dúvidas das pessoas e torná-las mais esclarecidas. Mas você acha que, assim, qual que é a importância desse ministério no contexto igreja? Então, para mim, a importância do mestre é duas. Uma a gente já chegou a comentar. Sobre a importância do conhecimento, que a gente chegou a comentar. Para mim, assim, é muito importante se ter conhecimento. Mas antes de eu chegar nisso, uma importância também é o discipulado permanente. Então, assim, quando você chega na igreja, você precisa de um tipo de conhecimento, você precisa de um discipulado. Você precisa aprender coisas novas, você precisa entender as coisas novas, tá tudo muito novo. Então, você precisa aprender e entender. Sim. Quando você chega. Mas o discipulado não pode acabar. O discipulado precisa ser permanente, que é uma coisa que todas as igrejas que são maiores, elas precisam sempre ter nas suas igrejas. Porque, assim, sem discipulado, a pessoa ela se sente jogada, ela não vê sua importância, ela não se sente importante. E todos nós temos algo para acrescentar na vida do outro. Então, eu tenho gente que eu posso ensinar, mas eu tenho muita gente que eu também vou aprender. Então, eu preciso de ter esse discipulado. E aí entra a importância do conhecimento. Porque quando eu, enquanto mestre, aprendo como a outra pessoa, eu consigo passar isso também. Sim. E é importante essa escadinha, né, de conhecimento, essa cadeia de um ensinando o outro. Você acha que os mestres, eles são bons discipuladores? Sim, com certeza. O discipulado exige um cuidado pastoral também, que normalmente é necessário ter. Não é todo mestre que tem muito cuidado, porque não é todo mestre que é pastor, mas tem muito pastor que é mestre. Então, tem muita gente, eu conheço muita gente que ama ensinar, mas não tem muito saco de ficar ensinando, acompanhando aquela pessoa no processo do desenvolvimento dela. Igual a gente falou, auxilia, né? Isso. Então, tem gente que não vai ter essa paciência. Não é uma regra, mas na igreja, quase todos os mestres que eu conheci são pessoas que gostam de acompanhar o seu desenvolvimento, que gostam de ver você crescendo, de te acompanhar cada degrauzinho que você vai aumentando. E é importante você ter citado a questão do pastor, porque o pastor está em constante evidência. A todo momento ele está em cima do púlpito transmitindo uma mensagem. Uhum. Então, assim, mesmo o pastor não tendo como seu dom principal o mestre, ele precisa estudar. Ele precisa ler atuar a palavra, naquilo. Precisa se especializar em entender. Porque senão, o que ele vai passar, né? É por isso que eu comento que todos nós podemos nos mover nos dons. Então, assim, eu acredito muito nisso. O pastor, ele, às vezes é só pastor, ou às vezes é um pastor e é um profeta, só que ele precisa saber ensinar. Ele precisa saber acolher, ele precisa saber buscar também. Ele precisou saber buscar em algum momento. Ele, enquanto pastor, ele não vai mais na rua buscar as pessoas. Mas em algum momento da caminhada dele, ele com certeza evangelizou alguém. Sim. Então, o único que sai um pouquinho é apóstolo. Nem todo pastor é apóstolo. Nem todo pastor gosta de... Tem essa visão de expandir o reino, de fazer novos projetos, de criar novas coisas. Nem todo pastor tem isso. Mas é uma coisa muito importante. Pastores que têm essa visão são de igrejas que sempre crescem, que estão em notoriedade, que não ficam estagnadas, porque gostam de ver além. Isso é importante. Então, mesmo que você não tenha o dom de apóstolo, é importante você saber se mover nele, enquanto um pastor, para você conseguir enxergar isso na frente e conseguir fazer a sua igreja caminhar, não estagnar. E levantar as pessoas certas, uma equipe. E levantar as pessoas certas. E você sabe que você não tem esse dom, é você levantar uma equipe para te ajudar a enxergar além. Então, eu acho que, assim, é muito importante a gente saber se mover e saber identificar as outras pessoas com seus dons. Porque eu, enquanto mestre, vou precisar de um evangelista para trazer pessoas para me ensinar. Eu vou precisar de um outro mestre para me ensinar, ou de um pastor para me ensinar e cuidar de mim. Uhum. Então, assim... É importante eu trabalhar em equipe e usar todas as armadilhas, né? Todos os instrumentos disponíveis que a gente tem, todas as Sim. coisas que a gente tem para poder usar. E usar bem cada instrumento que a gente tem. Então, assim, para mim a importância
as duas importâncias principais é o discipulado. É preciso uma igreja que tenha discipulado. É necessário uma igreja que saiba discipular os seus membros. Assim, uma igreja que eu acho assim incrível no discipulado é a igreja que o meu marido faz seminário, a metodista do pastor Pedro Estrela, minha igreja na cidade. Assim, você vê que as pessoas que são discipuladas pelo Pedro são mini Pedros. Sim, ele passa a visão dele ele de forma efetiva. consegue discipular de fato, ele consegue passar a sua visão de fato, e isso é muito importante. Porque se você morrer, para quem você vai deixar? Quem que vai continuar a obra? Alguém tem que continuar. Então você precisa ensinar, você precisa instruir. Mesmo que você não tenha o dom de mestre, você precisa discipular alguém e ser discipulado por alguém. Tem que gerar novos líderes. Você precisa instruir pessoas no que é seu ofício. Se você é profeta, você vai pegar alguém profeta para você ensinar. Mesmo que você não tenha o dom de mestre, você vai conseguir fazer isso. Porque o discipulado é muito importante. Na igreja eu vejo assim o discipulado como uma coisa primordial para a igreja ela caminhar mais leve, mais fluida. Porque aí você é cuidado por alguém, você não se sente de escanteio, porque numa igreja de 1000 membros, um pastor não dá conta de todo mundo. Então você tem pessoas que vão cuidar de pessoas e que você não vai se sentir sozinho e que você vai aprender com os erros dos outros e que você vai crescer. E aí você também vai ensinar alguém. Você vai se sentir útil ensinando alguém e pastoreando e cuidando de alguém e ensinando alguém. Então eu acho que assim, ninguém é burro demais que não possa ensinar. E ninguém é inteligente demais que não possa aprender. Sim. Todos nós podemos aprender algo novo, podemos ensinar algo novo. Então, o discipulado, para mim, é a parte do ensino muito importante da igreja e que, infelizmente, não são todas as igrejas que têm essa visão e que fazem essa prática. E o conhecimento. Então, assim, através do discipulado de um novo convertido, por exemplo, numa classe de batismo, e através de uma pessoa que já é velha de igreja e que quer aprender uma coisa nova. Então, o conhecimento ele é passado, seja pelo discipulado, seja por uma EBD, seja por uma FL, que a gente tem aqui a Escola de Formações de Líderes, por uma escola bíblica dominical, que é EBD, ou só por uma escola bíblica de ensino de alguma coisa. Então, assim, é importante se ter ensino, é importante se passar o conhecimento. Porque senão a gente cria cristãos que não sabem do que creem, não sabem o que são, não sabem quem são, não sabem quem é Deus e não sabem buscar pessoas, não sabem cuidar de pessoas, não sabem fazer nada. Cristãos de banco que não se movem no seu dom, não são abençoados pelo dom de outras pessoas que ficam paradas. E em 2 Pedro 3,18 fala: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Então, o conhecimento ele é indispensável para a gente crescer. É muito bom neném. Eu amo neném. Eu amo criança. Amo neném, amo criança. Só que se eu tenho um filho e faz 1 ano o menino está do mesmo tamanho que nasceu. Faz 2 anos o menino está do mesmo tamanho. O menino continua neném. Não sabe falar, não desenvolveu. Eu vou no médico? Nem 1 ano. Passa 3 meses, ele continuou, você vai procurar um médico porque tem alguma coisa errada. Se ele não desenvolveu nada, com 6 meses, tem alguma coisa errada. Você precisa tratar isso. Tem um problema de desenvolvimento. Mas quem não ama neném? É muito difícil encontrar alguém que não tem paciência com neném, que não gosta de neném. É só a questão das fases. Tudo tem seu tempo. Tudo tem as fases. Mas você precisa crescer. O crescimento ele é necessário. Você não pode ser neném por 25 anos. Sim. E a gente tem que ter noção que vai ser doloroso, porque o desenvolvimento é doloroso. Aprender coisas novas não é fácil. Expandir a mente, aprender, entender uma coisa nova não é fácil. Mas é necessário crescer. Você não pode ser neném pro resto da vida. Você não pode ser uma criança pro resto da vida. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você não pode aceitar Jesus hoje e daqui a 20 anos você saber as mesmas coisas que você sabia. Deve ser muito frustrante saber que desde o início da caminhada e, tipo, agora depois de velho, você continua no mesmo lugar. Você não fez nada, não contribuiu pra nada. Pra vida de ninguém, pro ministério, pra igreja, pra nada. Então, assim, é necessário crescer. Crescer é um processo necessário no mundo natural e no mundo espiritual. Bebê é lindo. Quando o bebê tá aprendendo coisas novas, é super gostoso. Um novo convertido, cuidar de novos convertidos é muito gostoso. Eu tô vendo o desenvolvimento do meu pai, é uma delícia. Aprender uma coisa nova, ler uma coisa nova na Bíblia, ouvir uma coisa nova numa pregação. Ele fica assim, nossa, que legal, nossa, que legal. Isso é muito bom. Mas isso não pode parar. Sim. Tá, eu aprendi só isso e acabou.
tô plena, tô salva, tô sã, satisfeito. não preciso aprender mais nada. A gente precisa crescer. A gente não pode ser estagnado. E em Pedro fala, crescendo na graça e no conhecimento. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Se a gente não crescer, a gente vai estagnar, a igreja vai estagnar. E nós não vamos estar edificando o corpo de Cristo como é a função de todos os dons ministeriais. Sim. Então, a gente viu a importância, a gente viu os ataques, a gente viu a função, a gente viu o objetivo. Mas nós, enquanto mestres, Fernanda, qual que você acha que os requisitos principais para um mestre? As coisas importantes que um mestre precisa ter? Bom, eu acredito que para ser um bom mestre, igual eu falei no começo do episódio, a gente tem que aprender a ser bons cristãos, sabe? Eu sei que, assim, não é só exclusivo de mestre, mas todos os ministérios, eles precisam ter os 4 pontos que eu acho que, assim, são os mais importantes, que se um mestre tiver, ele tá indo pro caminho certo, sabe? Que primeiro é ter um bom testemunho, ser reto diante de Deus, não só na igreja, mas no contexto familiar, no contexto social, pessoal, no trabalho, ter um bom testemunho, porque eu acho que isso não é exclusivo do mestre, ele é algo para todos, sabe? Segunda coisa também, eu acho que bons mestres não se envergonham do evangelho, sabe? Eles carregam a bandeira com orgulho, eles sabem no que creem e por que creem, e tendo essa fé firmada em Jesus, sabendo que, assim, ele não crê apenas porque alguém falou ou alguém comentou comigo, mas porque eu fui a fundo e Deus se revelou para mim, e por isso eu acredito. Então, assim, quando as pessoas têm a fé firmada em Deus, em qualquer contexto que ela tiver, ela não será abalada, porque ela vai saber a identidade dela, entende? Então, assim, mesmo se você estiver em minoria no lugar que você esteja, igual como você estava na escola, que você comentou, você era uma pessoa que ia contra o que o professor falava, ia contra o que alguns alunos falavam, mas você tinha sua fé firmada em Jesus. E não se envergonhando do evangelho, sabendo no que você cria, aquilo se fortaleceu, sabe? Você continuou acreditando em Jesus e não foi abalado. Então, primeiro tópico, ser reto diante de Deus, e o segundo, não se envergonhar do evangelho. Terceira coisa que eu acho muito importante para você ser um bom mestre é não colocar suas convicções e opiniões pessoais acima das escrituras. Então, eu, Fernanda, penso de uma forma. Eu não posso usar a minha opinião pessoal como um pretexto para falar Jesus falou isso, tá escrito isso. Entendeu? Ou pegar um texto fora de contexto para justificar o seu pensamento. Falando nisso, eu não sei se você viu, mas nos últimos dias, o Quebrando Tabu, que é uma página do Instagram, eles são de esquerda, eles fizeram um vídeo falando os 10 motivos pelo qual você irá pro inferno. E aí eles pegaram contextos isolados para falar, você irá pro inferno porque você vai fazer tatuagem, você vai pro inferno porque você ouve música secular, porque você é gay. Então eles pegaram contextos isolados para justificar, palavras isoladas, com versículos isolados, para falar uma coisa que, se você vê assim no estudo profundo, não é desse jeito. Tem um contexto, tem um porquê. Então, não tem A grande maioria era do Antigo Testamento, a grande maioria era contextos errôneos. Igual, você vai pro inferno se você comer camarão. Eu achei muito legal. Aí eu fui até ir no texto que eles colocaram lá de Levíticos. Mas era um contexto completamente diferente da época e o de hoje. E teve um porquê daquilo ser instituído. Igual, por exemplo, eles não comerem carne de porco. Por que eles não podiam comer carne de porco? Porque eles estavam no deserto. A carne de porco, se ela não é bem preparada, ela pode te fazer mal, você pode passar mal. Por que eles não podiam, por exemplo, ter relação sexual quando a mulher estava menstruada? Porque eles estavam no deserto, eles não podiam se limpar. Tipo assim, eles tinham umas regras absurdas, tipo, pegar os dejetos e ir pra fora do acampamento. Sim, que então hoje a gente não precisa disso. Eles não podiam fazer isso por quê? Porque era um contexto diferente, era uma realidade diferente. Deus não ia explicar, se você fizer sexo com a sua esposa, ela menstruada, você pode pegar uma infecção, dar uma infecção nela, ela pode dar um câncer de colo de útero. Deus não ia explicar isso pra eles, porque eles não iam entender. Então, o que Deus faz? Não faz. Não faz, é melhor não fazer. E todo mundo obedeceu. Então, a maioria desses contextos que eles colocaram eram contextos que tinham um porquê no contexto histórico da época. Que, se você ler bem o Novo Testamento, Jesus quebra aquilo, sabe? Não é mais válido, você já pode comer carne de porco, você já pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então, assim, não pegar suas convicções pessoais, igual o meu professor fez, o seu professor fez, para doutrinar, para falar que aquilo é o certo, pronto e acabou. Nós temos que ser formadores de opinião e não ditadores. Com certeza. Entendeu? Então é muito importante, igual eu falei sobre o peso que está sobre nossas costas. Se a gente retirar, se a gente acrescentar,
a gente vai ser julgado por isso. Então, assim, eu exponho aquilo que está escrito. A interpretação fica para você. A Bíblia abre espaço para interpretação. Entendeu? Tanto que hoje a gente tem várias denominações cristãs. A gente tem adventista, Testemunho de Jeová, a gente tem metodista. Então, eles acreditam mais ou menos na mesma coisa. O ponto principal é o mesmo. Eu creio que o Testemunho de Jeová não, mas todos os segmentos protestantes, o foco é o mesmo, que é Jesus morreu por nós por causa disso, disso. A gente o que mudam são regras doutrinárias. Coisa básica, tipo comer carne de porco, guardar o sábado. Então são coisas que se você fazer ou não vai... Até o Testemunho de Jeová também tem um fundo bem parecido. Bem parecido. O que muda muito é na área escatológica deles. Mas aquilo não vai afetar a sua salvação. São coisas assim que Jesus não tá olhando pra isso. Ele quer que você mantenha o seu foco em outra coisa. Assim como ele fez com os fariseus que a gente comentou. Então, primeira coisa, ser reto diante de Deus. Segunda coisa, não se envergonhar do evangelho. Terceira coisa, não colocar suas convicções pessoais acima das escrituras. Quarta e última coisa que eu acho muito importante, aí a gente já vai pra parte técnica. Se dediquem aos estudos. Pesquisem fontes em hebraico, fontes em grego, escritos originais. A gente tem um vasto conhecimento disponível a nós a passo de um toque, de um clique. A gente pode ver livros variados, cristãos e não cristãos, reportagens, jornais, revistas, para ter algo para conversar com quem você está ensinando. Então, você viu que aconteceu tal coisa? Igual eu fiz agora. Você viu? Quebrando Tabu fez isso. Então, estar antenado, estar ligado com o que está acontecendo. A gente tem que se atualizar constantemente, principalmente quem está na posição de ensinar. Com certeza. E aí, procurar ler a Bíblia, conversar com outras pessoas. Olha, você viveu tal experiência, né? Como que foi? Aprender com os outros também. Com os outros. A gente tem que estar disposto, gente. O mestre jamais tem que achar que sabe de tudo, que é o melhor em tudo, deixar a autossuficiência invadir nosso coração. A gente tem que estar disposto a aprender. Com certeza. Sabe? Então, esses 4 tópicos, para mim, são essenciais para o mestre. Não só para o mestre, mas para todo cristão. Com certeza. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Sentidologia Podcast. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco. Muito obrigada a todos vocês que têm visto os nossos conteúdos. Essa é uma forma da gente exercer o nosso dom ministerial de mestre. A gente tem esse podcast, a gente está exercendo isso para trazer o conhecimento para vocês, para exercer o nosso dom e acrescentar e edificar a vida de vocês de alguma forma. Então, eu agradeço muito todos vocês que estão aí do outro lado, vendo os vídeos, ouvindo os áudios, participando com as perguntas. É muito importante, muito gratificante para a gente saber que tem pessoas nos acompanhando e querendo aprender mais da palavra, mais de, enfim, diversos assuntos que nós trazemos e ainda vamos trazer aqui. Sim, nós ficamos muito felizes também com a interação das pessoas que nos assistem, Sim. que elas também participam desses episódios, sabe? Não é só eu e a Estela conversando, mas a gente atende a necessidade das pessoas que mandam perguntas, que querem saber. Então, a gente instiga, de certa forma, a curiosidade nas pessoas. Então, não percam outros episódios, porque esse é o segundo dessa série. Nós falaremos sobre outros dons ministeriais que estão vir por aí. Nos sigam no Instagram, acompanhem nossas postagens, porque toda semana a gente faz postagens, segunda, quarta e sexta, temos conteúdo lá no Instagram para vocês. E muito obrigada. É um prazer produzir conteúdo para vocês e ajudar de alguma forma. Sim, é um prazer para a gente estar com vocês. Muito obrigada a todos vocês pela paciência de acompanhar a gente hoje. E é isso, galera. Tchau, tchau.